Olá, pessoal. Meu nome é Maria José e nós vamos trabalhar com um curso de português voltado aos profissionais do direito. Uma das grandes exigências feitas aos profissionais da área de direito é o perfeito domínio das normas da língua culta padrão necessária para a produção de todos os textos jurídicos, quer na modalidade escrita, quer na modalidade oral da língua. Por isso, nós vamos passar inicialmente pelas regras da acentuação gráfica. Não procede a desculpa dada por alguns estudantes de que o conhecimento das regras de acentuação é desnecessário, uma vez que o corretor ortográfico dos computadores faz esse trabalho. Esquecem-se de que em situações de concurso, de provas, quem deve saber acentuar é o próprio candidato para poder redigir com correção. Daí a necessidade de nós conhecermos as regras de acentuação. Antes de iniciarmos realmente as regras, algumas informações tornam-se necessárias. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser divididas em sílabas, que significam um conjunto de sons que nós produzimos em cada emissão de voz. Assim, na palavra direito, nós temos 3 sílabas, direito. Quanto ao número de sílabas, as palavras da nossa língua podem, portanto, ser classificadas em monossílabas, isto é, aquelas palavras que só contêm uma fé, réu, com, de, por exemplo. O segundo tipo são as dissílabas, isto é, palavras com 2 sílabas. Por exemplo, juiz, toga, dever, entre outras tantas. A seguir, nós temos as trissílabas, palavras que contêm 3 sílabas. Por exemplo, acórdão, salário, entre tantas outras. São aquelas que têm 4 sílabas ou mais. Constituição, autoridade, comunidades, entre outras tantas. Dentre as sílabas que compõem as palavras da nossa língua, uma delas terá sempre uma intensidade maior. É a chamada sílaba tônica. Nós a pronunciamos com maior força, com maior intensidade. As demais são chamadas átonas. Assim, por exemplo, na palavra tribunal, composta por 3 sílabas, tribunal. As 2 primeiras são átona é tônica, aquela que falamos com maior intensidade. A sílaba tônica de uma palavra, e isto não importa o número de sílabas que a compõem, só pode recair em uma das 3 últimas sílabas. Desse modo, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Por exemplo, tribunal, juiz, civil, legião, perão, porém, entre tantas outras. Aquelas cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Vejam aí, acórdão, família, júri, entre outras. E paroxítonas, quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Por exemplo, a palavra código, a intensidade dada na sílaba có. Como podemos notar, todas as palavras têm uma sílaba que é tônica, mas nem todas as sílabas tônicas têm um acento gráfico, isto é, um sinal sobre a vogal da sílaba tônica. Os acentos gráficos usados para marcar as sílabas tônicas são o acento agudo, por exemplo, na palavra código, é o acento sobre a vogal da antepenúltima sílaba, có.
O acento grave, aquele com o qual marcamos a crase. Por exemplo, na frase, o promotor fez referência à reação demonstrada pelo acusado. O acento do A é o chamado acento grave. O outro é o acento circunflexo, com o qual marcamos a sílaba tônica fechada, como na palavra tônica, o acento sobre a vogal da antepenúltima sílaba que é fechada.